Olá, nono ano, aula de hoje, do dia 28/8, nós iremos fazer a correção da página 113, ok? Então, na terceira questão, nós temos o seguinte: nos triângulos a seguir, seno do ângulo A igual a 7/25, cosseno de D igual a 20/29 em relação a esse triângulo, e tangente de H igual a 3/4 em relação a esse triângulo, ok? Ele quer saber os valores de cada item aqui. Então, analisando o que ele dá de cada triângulo, né? Nós temos o triângulo ABC, ele dá o seno de A igual a 7/25. E aplicando a fórmula, pessoal, o seno de qualquer ângulo no triângulo retângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa em relação ao ângulo A. Então, nós temos aqui o ângulo A. Em todo o triângulo retângulo, a hipotenusa é sempre o maior lado, que é o oposto ao ângulo 90 graus, ok? Então, se nós temos aqui o ângulo A, esse cateto, ele é o cateto oposto. Já esse que está do seu lado é o cateto adjacente. Então, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, se o cateto oposto é 7, a hipotenusa só pode ser quem? 25. Só relacionando a fórmula com a fração que ela deu. Então, o cateto oposto, 7/25, ok? Com isso, ele quer saber o cosseno do ângulo A. Então, nós temos aqui o ângulo A. A fórmula do cosseno, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. A hipotenusa nós temos, só não temos o valor do cateto adjacente. Mas só que aqui, ó, é um triângulo retângulo. Em todo triângulo retângulo, quando você tem dois lados, para descobrir o terceiro, é só você aplicar o teorema de Pitágoras. Onde o teorema de Pitágoras fala a hipotenusa ao quadrado, escrever aqui, ó, reescrever a forma. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, os catetos ao quadrado, ok? Então, a hipotenusa é o 25, então 25 ao quadrado. O B, tanto faz a ordem. Então, x ao quadrado mais 7 ao quadrado, os dois catetos. Ok? 25 ao quadrado, 625, igual a x ao quadrado mais 49. Vou trocar os membros. Se 625 é igual a x ao quadrado mais 49, x ao quadrado mais 49 é igual a 625. Ok? O mais 49 vai para o outro lado negativo. 625 menos 49. X ao quadrado é igual, subtraindo dá 576. Aí quando aqui está ao quadrado, a gente viu, passa para o outro lado como raiz. X igual a raiz de 576. Então, x igual, raiz de 576 é igual a 24. Então, descobrimos aqui o valor do cateto adjacente. Com isso, é só substituir na fórmula do cosseno de A. Então, o cateto adjacente, 24, sobre a hipotenusa, que é 25. Então, a resposta é 24/25. E a tangente do ângulo C? Está aqui o ângulo C. A tangente, a fórmula é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas como mudou o ângulo, vai mudar os catetos. O 24 aqui já passa a ser o cateto oposto. E o 7 que está do seu lado é o cateto adjacente. Então, o cateto oposto, 24, sobre o adjacente, 7. Então, 24 sobre 7. Ok? Já o outro valor em relação ao triângulo do meio. Nós temos cosseno de D igual a 20/29. O cosseno de qualquer ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, nós temos aqui o D. Ângulo 90 graus, sempre o maior lado é a hipotenusa. Então, o lado oposto ao ângulo é o cateto oposto. E o que está do seu lado é o cateto adjacente. Então, o cateto adjacente é o 20, correto? Sobre a hipotenusa. Então, a hipotenusa aqui é 29. É 20/29. Com isso, vamos só aplicar o seno. O seno do ângulo D, a forma cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, se o cateto oposto é 21,
sobre a hipotenusa, que é 29, ok? Nem precisou aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir o terceiro lado. Só com esse valor já deu para descobrir. Cosseno do ângulo F. Então, o ângulo F está aqui, ó. Então, cosseno do ângulo F é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, os catetos aqui vai mudar. Esse passa a ser o oposto e esse passa a ser o adjacente. Então, o cateto adjacente é o 21. Então, 21 sobre a hipotenusa, que é 29. Ok? E o terceiro, já um pouco diferente. Porque, ó, aqui ele dá uma fração 3/4. Ok? A fórmula da tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, tangente de H. Tá aqui o H. Ângulo de 90 graus. Isso aqui é a hipotenusa. Oposto. E o adjacente. Ok? Então, o valor que ele deu aqui, ó, 3/4. Então, o cateto oposto aqui, ele não pode ser 3. Por quê? Porque o cateto adjacente, aqui ele está indicando que é 4, mas só que aqui é 24. Por que está diferente? Porque aqui já está na forma simplificada a fração. Se você for aplicar a tangente, né, 3/4, vai ficar uma igualdade de frações. O cateto oposto é o x, que não sabemos quanto é que é, sobre o 24, que é o cateto adjacente. Então aqui são duas frações equivalentes para determinar o numerador. Então é só você ver o que foi que aconteceu daqui para cá, ó. Daqui para cá foi multiplicado por 6. Então o que fazemos embaixo, fazemos em cima. Então 3 vezes 6, então o x aqui ele vale 18, que é o cateto oposto. Então o cateto oposto aqui mede 18 centímetros. Então agora vamos aplicar a tangente de G, né? Tá aqui o ângulo G. A forma da tangente não precisa da hipotenusa no momento. Então é só o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas só que como é G, o oposto passa a ser o 24. 24 sobre, e o adjacente é o 18. E vamos reescrever isso daqui na forma simplificada. Em cima e embaixo, dá para dividir por 2, que vai dar 12 sobre 9, que dá para dividir por 3, que dá 4 sobre 3. Então, a forma simplificada, ok? E no item F é o seno do ângulo, mas só que o seno do ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, nós temos que descobrir aqui a hipotenusa, que eu vou chamar de y. Se nós temos dois lados para descobrir o terceiro, teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa ao quadrado, y ao quadrado, é igual à soma dos catetos, ó, quadrado da soma dos catetos. Então, 18 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Então, y ao quadrado é igual. Então, 18 ao quadrado, que é 18 vezes 18, dá 324. Mais 24 ao quadrado dá 576. Que somando vai dar 900. Ok? Se aqui está ao quadrado, vai virar do outro lado raiz. Raiz de 900. E tirando a raiz de 900, é só você tirar a raiz de 9, que é 3. E sempre pegar a metade dos zeros. Se tem 2, só vai vir 1. Então, y é igual a 30. Então, a hipotenusa aqui é 30. Então, vamos só substituir na fórmula. Então, trazer para cá. Então, o seno de H. Cateto oposto de H, ó. Cateto oposto, que é o 18. Sobre a hipotenusa, que é 30, que acabamos de descobrir. Aí aqui vamos simplificar. Você pode ir aos poucos, mas você pode ir direto também por 6. Que aqui dá 3 e aqui dá 5. Então, respondemos a terceira questão. Vamos para a quarta questão. Sabendo que a área do triângulo ABC mede 210 centímetros, então a área mede 210 centímetros. Onde sabemos que a área de qualquer triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Determine o seno do ângulo B. Ok? Então, nós queremos descobrir o seno do ângulo B.
onde o seno precisa do cateto oposto e da hipotenusa. Então, esse aqui é o cateto oposto e aqui a hipotenusa em relação a B. Ok? Então, nós temos só o cateto adjacente. Para o seno não importa. Então, como descobrir o cateto oposto? A partir da área. Se a área nós sabemos que é base vezes a altura dividido por 2, a altura que não conhecemos vamos chamar de x. Então, 20 vezes x dividido por 2 tem que ser igual a 210. Ok? Que é a área. Então, aqui eu já posso simplificar. 20 por 2 dá 10x igual a 210. O 10 está multiplicando, passa dividindo. 0 em cima, 0 embaixo, cancela. X igual a 21. Então, descobrimos o cateto oposto. Mas ainda falta a hipotenusa, ok? Mas esse triângulo aqui, ó, a gente já viu bem aqui em cima. Esse triângulo retângulo, os catetos 20 e 21, a hipotenusa é quanto? 29. Você pode aplicar o teorema de Pitágoras, que você vai chegar nesse valor, ok? Então, a hipotenusa aqui, ele mede 29. Então, vamos aplicar o seno de B. Então, seno de B, cateto oposto, que é o 21, sobre a hipotenusa, que é 29. Então, 21 sobre 29. Então, essa é a quarta questão. E a quinta questão, nós temos: as medidas apresentadas em cada item são referentes aos lados de um triângulo retângulo. Determine em seu caderno os valores solicitados. Então, ele não indica, não dá o desenho, só dá os valores do triângulo retângulo. Mas a partir dos valores, dá para você construir o triângulo retângulo. Ele diz que o AB é igual a 4 centímetros, o BC é igual a 3,2 e o AC é igual a 24. Como você construir um triângulo retângulo desse, né? Então, sempre no triângulo retângulo, o maior lado é a hipotenusa. Então, isso daqui é a hipotenusa. Então, você vai construir o triângulo, ok? A hipotenusa, que é o maior lado, mede 4 centímetros, que é a ligação dos dois vértices, A e B. Então, vértice A, vértice B, o que sobra é o vértice C. Aí o BC mede 3,2 centímetros, BC 3,2 centímetros e o AC 2,4 centímetros. Então, construímos correto o triângulo retângulo. Aí ele quer saber o valor do cosseno do ângulo A. Está aqui o ângulo A. Então, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, esse aqui já sabemos que é a hipotenusa e os outros dois aqui são os catetos. O que vai mudar em relação a qual ângulo nós pegar. Então, o cosseno de A, cateto adjacente, é o que está junto com ele. Esse é o adjacente. Então, 2,4 sobre a hipotenusa, que é 4 centímetros. E você pegar 2,4 e dividir por 4, só você fazer assim, ó, 24 dividido por 4 dá 6. Mas como tem uma casa decimal, volta uma casa, então 0,6. E a tangente de B, a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então já é esse triângulo, esse ângulo aqui. Então o oposto já passa a ser esse. E o que está junto com ele é o adjacente. Então 2,4 sobre 3,2. E vamos fazer a divisão. Que você dividindo 2,4 por 3,2 vai dar 0,75. Ok? Então respondemos o item A. Vamos para o item B, o mesmo processo. Ó, você tem 3 lados. Sempre o maior lado é a hipotenusa, que é do D para o E. Então nós temos o triângulo retângulo. O maior lado é aqui, que mede 2,5, que é a ligação do D para o E. E o que sobra, o outro vértice é o F, onde diz que EF mede 3,5 centímetros e o DF mede 12 centímetros. Então, ele quer saber o seno de D e o seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, cateto oposto em relação a D. Esse aqui é a hipotenusa, então os outros dois são os catetos. Cateto oposto, 3,5 sobre a hipotenusa, que é 12,5.
E você fazendo a divisão vai dar 0,28. E o cosseno de D, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, em relação a D também, ó. Então, se esse é o oposto, esse aqui é o adjacente. Então, 12 sobre a hipotenusa, que é 12,5. Que dividindo vai dar 0,96. Ok? Então, respondemos a página 113. Espero que tenham tirado as dúvidas de vocês e que consigam fazer também a atividade de casa. Até a próxima aula.